dia, alunos do nono ano. Vamos mais uma aula de física. Pessoal, a gente na primeira etapa, segunda etapa, primeiro semestre, a gente viu a cinemática, a gente viu a dinâmica, né? O estudo da cinemática estuda os movimentos, a dinâmica já vê a causa dos movimentos, as forças, lei de Newton, né? Só para lembrar você que a física ela é subdividida em módulos, né? Você tem a termologia, você tem o eletromagnetismo, você tem a dinâmica, você tem o estudo dos gases, né? Então é tudo dividido, né? A gente vai ver aqui a termologia. Então essa termologia ela tem alguns conceitos, né? E o conceito inicial, né, o bem básico mesmo, é o conceito de temperatura. Vamos ver se a gente entende isso aí. Eu coloquei aqui uma foto aqui, uma gravura aqui, mostrando a agitação das partículas de um corpo. Você sabe que todos os corpos, né, são feitos por partículas, átomos e moléculas, né? Então essas partículas, esses átomos, essas moléculas, elas têm um movimento vibratório. Ah, Antônio, mas eu olho com um pedaço de pau de ferro e não vejo esses átomos se movimentarem. Claro que não, são movimentos microscópicos, né? A verdade é que esses átomos, essas moléculas se movimentam. Então tá aqui, né? Muito agitadas, aqui agitadas e aqui pouco agitadas. Então essa movimentação das partículas é que vai me dar uma ideia da temperatura. Eu coloquei aqui, ó. Deixa eu mudar aqui o meu point aqui, ponteiro para caneta, né? Isso. Note bem aqui, ó. Quanto mais agitadas as partículas, né? Átomos ou moléculas, depende do corpo, maior será a temperatura desse corpo. Então, partículas muito agitadas, quer dizer, o corpo está com uma temperatura maior. Partículas pouco agitadas, o corpo está com temperatura menor. Até você conseguir baixar a temperatura, baixar e essas partículas não tem mais movimento. Seria o zero absoluto, a gente vai ver isso mais adiante, né? Seria o zero absoluto. Então, essa é a primeira ideia, né? Então, que seria o que seria a temperatura? Seria o nível, né? Seria o grau de movimentação das partículas que formam aquele corpo. Tudo bem? Vamos para um conceito: energia térmica. Ora, você acabou de entender que as partículas têm movimento, né? Tá aqui, ó, né? Se movimentando aqui, ó. Que seriam as partículas que formam o corpo, né? Átomos ou moléculas. Se essas partículas têm movimento, aqui, ó, mais agitadas, isso quer dizer que está a temperatura maior, né? Que pouco agitado, ó, temperatura menor. Mais agitado, temperatura maior. Então, se essas partículas têm movimento, elas vão ter energia cinética. Que energia cinética quer dizer energia do movimento. Cada partícula dessa aqui, ó, essa aqui, essa outra aqui, cada partícula dessa vai ter energia cinética, porque ela está se movimentando, tem uma vibração. Então, se você somar as energias cinéticas de todas as partículas, né, um cálculo estatístico aí, você somar as energias cinéticas, esse somatório, né, é o que nós chamamos de energia térmica. Então, o que seria energia térmica? Seria, energia térmica é a soma das energias cinéticas das partículas de um corpo, né? Então, quanto mais agitadas e quanto mais partículas o corpo tiver, que depende da movimentação e da quantidade de partículas, maior será a energia térmica desse corpo. Então, a energia térmica é essa. A ideia de energia térmica é essa, né? É o somatório, é a soma das energias cinéticas das partículas. Tudo bem? Não confundir com temperatura. Temperatura é o nível de movimentação dessas partículas. Já a energia térmica seria o que? Seria a soma das energias cinéticas dessas partículas. Aí botei aqui um note bem para você aqui, ó. E quanto maior for a temperatura de um corpo, maior será sua energia térmica, lógico, né? Quanto maior a temperatura, mais movimentação das partículas. Mais movimentação das partículas, mais energia cinética, então a soma vai dar maior, lógico, né? A soma das energias cinéticas. Tudo bem? Vamos para frente. Calor é um problema, a definição de calor. Vê se você entende isso aí. Porque, pessoal, olha, nem sempre a definição do dia a dia ela coincide com a definição da física, né? Para você não perder uma questão por causa de definição, preste bem atenção. Olha, a primeira coisa antes de você entender, não tem sentido eu falar
que eu estou com calor. Isso não tem sentido. Porque calor, ele requer no mínimo 2 corpos, né? Como assim, então? Olha aqui, o que seria calor? Olha, eu tenho aqui essa foto aqui, ó, né? Eu tenho aqui um objeto quente, né? Ao lado de um objeto mais frio. Então, esse objeto quente tem mais energia térmica, né? Você acabou de entender isso. Então a energia térmica vai começar a passar desse corpo quente para o corpo frio, né? Essa passagem de energia, a energia passando, a energia em trânsito, né? Em trânsito, passando, é o que eu chamo de calor. Então não tem sentido eu falar que estou com calor. E como seria o correto? Seria eu estou com bastante energia térmica. É esquisito? É, mas é o correto. Você tem que aprender o correto para responder as questões corretas. Mas no dia a dia você pode utilizar a linguagem do dia a dia. O importante é que você entenda qual é o correto, né? Para não responder a questão errada lá. Então, o calor é energia térmica em trânsito, passando de um corpo para o outro. Então não tem sentido eu falar de um corpo estar com calor. Esse corpo está com muita energia térmica, né? Porque o calor é a energia passando de um corpo para o outro. Tá aqui, ó, calor, tem aqui, ó, calor é a energia térmica transferida de um corpo para o outro. Ela se transfere porque tem um corpo mais quente do que o outro, né? Com mais energia térmica do que o outro. Agora uma coisa muito importante, pessoal, muito importante mesmo, olhe para cá. Note bem, isso aqui sempre é perguntado em provas por aí, ó. O calor sempre passa, sempre flui, né? Espontaneamente, né? De forma espontânea, sem ter máquina nenhuma, do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, normalmente, espontaneamente, a energia térmica, né? Ela sempre passa do corpo mais quente para o corpo mais frio. Ou seja, o calor sempre acontece, o calor sempre flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Mas isso espontaneamente. Como assim, então? Porque no ar-condicionado, na geladeira, não é espontaneamente. É uma coisa forçada. O que o ar-condicionado faz? Ele retira a energia de dentro do ambiente e joga para fora. Então está passando do frio para o quente, né? O normal, o espontâneo, é passar do quente para o frio. Então cuidado com isso. Espontaneamente passa sempre do quente para o frio, espontaneamente. Mas pode ser forçado, que é o que acontece no ar-condicionado, é o que acontece na geladeira. Dentro da geladeira está mais frio do que fora. A geladeira tira a energia de dentro dela e joga para fora, né? Então está passando do frio para o quente. Entendeu? Então, cuidado com isso. Então, calor é energia térmica em trânsito. E espontaneamente sempre passa do corpo mais quente para o corpo mais frio. Pode ser ao contrário? Pode, mas é forçado. Vai ter que ter um compressor. É o caso da geladeira, é o caso do ar-condicionado. Correto? Vamos para frente. Equilíbrio térmico, que seria equilíbrio. Olha, equilíbrio, né? Eu tenho aqui um corpo, uma temperatura A e o outro uma temperatura B. Bom, o corpo A está mais quente do que o corpo B. Vamos supor isso, né? Tanto que aqui em vermelho e o outro está em azul, né? Simular que está mais quente, está em vermelho. Se bem que nas estrelas as coisas é diferente, né? Mas tudo bem, depois a gente fala nas estrelas. Então, supondo isso, o que vai acontecer? O calor vai começar a acontecer, a energia vai começar a passar do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura, espontaneamente. Vai passando, até que os corpos atinjam a mesma temperatura. Aí o calor deixa de fluir, né? Porque o calor só acontece, a energia térmica só passa quando existe uma diferença de temperatura entre os corpos. Tem um mais quente e um mais frio. Aí vai passando do mais quente para o mais frio espontaneamente, né? Até que os dois corpos cheguem à mesma temperatura. E quando isso acontece, quando dois ou mais corpos estão com a mesma temperatura, e atenção, é o que nós chamamos de equilíbrio térmico. Tanto é que os corpos estão em equilíbrio térmico quando eles possuem a mesma temperatura. Mesma temperatura. Está aqui, ó. O equilíbrio térmico, também chamado de equilíbrio termodinâmico, é quando dois corpos ou mais, né, atingem a mesma temperatura, né? Então, você bota dois corpos em contato ou isolados do ambiente, né? Um mais quente e um mais frio, vai passando o calor do mais quente para o mais frio espontaneamente, vai passando
até que os dois cheguem à mesma temperatura. Aí você fala que esses corpos estão em equilíbrio térmico. Tudo bem, meus caros? Nós temos três grandes conceitos: o conceito de temperatura, aliás, quatro: temperatura, energia térmica, o calor e equilíbrio térmico. Tudo bem? Só para lembrar: temperatura, nível de movimentação das partículas; energia térmica, somatório das energias cinéticas das partículas, né, que formam o corpo; o calor, energia térmica em trânsito, energia térmica passando de um corpo para o outro; e equilíbrio térmico é quando dois ou mais corpos possuem a mesma temperatura. Tudo será perguntado a você na provinha que eu já elaborei para você, né? Vamos lá em frente. As escalas termométricas. Existem três grandes escalas termométricas no mundo. Existem outras, né? Essas são as mais famosas, né? A escala Kelvin, né? Que o nome? Lord Kelvin, né? Escala Kelvin. A escala Celsius, né? Escala Celsius. E a escala Fahrenheit, né? Essas escalas têm esses nomes devido aos seus inventores. Nada mais justo, né? Quem inventou a escala ser homenageado com o seu nome na escala. Bom, vamos lá. Essas escalas, né, elas medem a temperatura. A escala utilizada no Brasil é a escala Celsius, né? A escala Celsius é a escala utilizada no Brasil, nos países de língua portuguesa, né? Nós sabemos que a água aqui na escala Celsius, ela ferve a 100 graus. Qual é o ponto de ebulição da água na escala Celsius? 100 graus Celsius. Ponto de ebulição da água. Isso ao nível do mar. Isso ao nível do mar, né? Porque subindo, esse ponto cai. Qual é o ponto de gelo na escala Celsius? O ponto que a água congela? 0 graus Celsius, né? Então isso aqui é a escala Celsius, né? O Andreas Celsius, que era um sueco, né? Ele inventou a escala Celsius. Essas temperaturas aqui, ele se baseou na água, né? A temperatura em que a água congela, ele chamou de 0. Hoje em dia a gente acha normal, né? Mas na época não ia ser outro valor, mas ele chamou de 0. Temperatura em que a água ferve, ele chamou de 100. Então a escala Celsius se baseia nesses dois valores aqui. Já o Daniel Fahrenheit, esse cidadão aqui, né, que criou a escala Fahrenheit, ele colocou para o ponto de ebulição da água, né, 212, né? Dizem que o Fahrenheit ele não se baseou na água, ele se baseou em outras substâncias, por isso ficou diferente. E o ponto de congelamento, né, 32, né? Então você vê que são valores diferentes. Mas um detalhe curioso, pessoal, olha, a água congela a 0 graus Celsius e congela a 32 graus Fahrenheit, né? São valores diferentes, dois aqui, ó. Mas a movimentação das partículas, tanto faz um corpo estar a 0 graus Celsius como a 32 graus Fahrenheit, a movimentação das partículas é a mesma, né? A temperatura, a sensação, né, a movimentação das partículas é a mesma. Agora eles colocaram valores diferentes, mas a movimentação das partículas, a mesma movimentação das partículas em 0 graus Celsius é a mesma em 32 graus Fahrenheit, tá certo? A mesma sensação de frio que você sente aqui é aqui também, entendeu? A mesma sensação do calor que você sente aqui no 100 graus Celsius, você sente no 212 graus Fahrenheit. Então o que é que vai acontecer? Vai acontecer a necessidade de você transformar graus Celsius em graus Fahrenheit e vice-versa. Porque a escala utilizada nos Estados Unidos, né, no Tio Sam, não é a Celsius, é a Fahrenheit. Você pode estar lá em Oklahoma, lá em Los Angeles, né, sei lá, por exemplo, uma cidade, Nova York, né, você está em Nova York, aí tem lá um ambiente mantido a 70 graus Fahrenheit. Você pode achar que é quente, né, porque 70 para você, a ideia que você tem na cabeça é da Celsius, 70 Celsius é quente. Mas 70 Fahrenheit talvez não seja, tem que transformar para saber. Se bem que hoje os celulares fazem isso, né? Mas é bom você aprender, porque na hora da prova não pode usar celular. Então, as escalas Celsius do Brasil, a escala Fahrenheit, a escala usada nos países de língua inglesa, né? E a escala Kelvin, né? A escala Kelvin é a escala absoluta. Uma coisa importantíssima, pessoal, olha, você fala graus Celsius, você fala graus Fahrenheit, mas quando for Kelvin não tem o grau.
é Kelvin, 10 Kelvin, 20 Kelvin, é escala absoluta. Cuidado com isso, que a pergunta pode lhe pegar só nessa bolinha aí, né? Nessa bolinha aqui do grau. Não existe grau Kelvin, é só Kelvin. É chamada escala absoluta, né? Qual é a escala absoluta? É a escala Kelvin. Tudo bem? Então, aqui os valores do Kelvin. Botou, né? 273 para o ponto em que a água congela. 373 para o ponto em que a água ferve. Então, uns quebradinhos aqui, né? Então, pessoal, tá aqui as escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Essas três mais famosas. O problema é transformar um grau Celsius em graus Fahrenheit, Fahrenheit em Celsius, Celsius em Kelvin. Vamos ver aqui a próxima tela aqui. Aqui estão as fórmulas, né, de conversão, que eu acho que a prova não vai dar você, né? Então, as duas mais utilizadas são essas duas aqui, ó, essa aqui e essa aqui, né? Transformar Celsius em Fahrenheit e Celsius em Kelvin, Kelvin em Celsius, né? E essa terceira aqui, então, se você souber essas duas aqui, você não precisa dessa aqui, né? Essa aqui de baixo. Sabendo essas duas aqui, essa e essa, né? Você consegue resolver as questões. Então vamos ver aqui um exemplo aqui. Exemplo. Vamos utilizar a equação de transformação para encontrar o valor correspondente a 45 graus Celsius, né? Graus Celsius. Na escala Fahrenheit. Ele quer saber quanto é que vale 45 graus Celsius na escala Fahrenheit. Então o que você vai fazer? Você vai pegar a fórmula, tá aqui a fórmula aqui, ó, né, de conversão. Onde tiver Fahrenheit, onde tiver graus Fahrenheit, vai botar. Não, desculpe. Ele quer saber, ele tem o Celsius e quer saber o Fahrenheit. Então onde tiver Celsius, você vai botar o 45. Vai tirar esse TC aqui, né, que é a temperatura Celsius, e botar o 45. Você tem um Celsius. O que você quer é o Fahrenheit. Então vamos lá. Então tirei, né? Tirei o TC, temperatura Celsius, e botei o 45. A partir daí, vale a sua matemática. Se ela for boa, você consegue responder. Se tiver dificuldade, Tony, eu vou multiplicar logo aqui primeiro, né? Eu vou simplificar aqui, aí fica a seu critério, meu chão. A matemática é sua. O que é que eu faria? O que foi feito aqui, ó? Foi dividido, ó, 45 por 5 dá 9, ó. Você poderia ter multiplicado primeiro, mas eu acho que ficaria mais difícil, né? Então primeiro ele dividiu aqui, ó. 45 por 5 deu 9. Aí ficou nesse estágio aqui, ó. O que ele fez agora? Agora sim ele multiplicou, né? Meios extremos, né? Proporção. Quando não tem número embaixo, tem quanto? Tem 1, né? Aula de matemática aí. Então 1 vezes o TF é TF. 1 vezes o menos 32 é menos 32. E 9 vezes 9, né? Vai dar 81. Correto? Tá aqui, ó, né? TF menos 32 igual a 81. Passando o 32 para o outro lado, quando muda de lado, o que acontece, hein? Só da matemática, muda de sinal, né? Era menos, ficou mais, ó. Então TF, temperatura Fahrenheit, 81 mais 32, né? Tá aqui, ó, 81 mais 32. Somando dá 113. Então a resposta final, 45 graus Celsius corresponde a 113 graus Fahrenheit. Se você quiser não entender, quiser voltar à aula, você volta, não tem problema. Por isso que eu gosto de aula no YouTube, porque você assiste quantas vezes você quiser, né? Eu faria o seguinte, quando eu estudava, eu pegava essas questões que o professor fazia e tentava refazer sem olhar. É claro que eu não conseguia da primeira vez, mas eu ficava tentando até as ideias encaixarem e eu fazia sozinho. Tem outro exemplo aqui? Tem outro exemplo aqui. Mas agora é entre Celsius e Kelvin. Muito mais fácil, né? Então ele tem 453 Kelvin. Observe que não tem o grau Kelvin, é só Kelvin. E quer saber quanto é que vale na escala Celsius. Quanto é que vale em Celsius, né? A fórmula de transformar Kelvin em Celsius e vice-versa está aqui. A temperatura Celsius é igual à temperatura Kelvin menos 273. Então fica muito fácil. Onde tiver Kelvin, eu vou botar o quê? 453, porque eu tenho Kelvin e quero Celsius. Então vamos lá. Vou repetir aqui, né? Onde tinha o TK, aqui, onde tinha isso aqui, ó, eu botei quem? Eu botei 453 menos 273. Subtraindo, né? Subtraindo dá 180. Pronto, já respondeu a questão. Então,
453 Kelvin equivale a 180 graus Celsius. Vocês têm mais algum exemplo? Tem não. Então, pessoal, essa termologia ela é muito conceitual também, né? Tem o conceito de temperatura, de energia térmica, de calor, de equilíbrio térmico, né? Você dá uma olhada nesses conceitos, né? No seu livro tem isso, né? Inclusive na prova do Classic Room, que eu já elaborei para você, lá tem dizendo quais as páginas que você pesquisa, caso você queira dar uma olhada no livro. Mas se quiser voltar à aula e rever tudo de novo com mais calma, né? Parando, pode dar pausa, não tenha vergonha não, pode dar pausa, olhar, tá, né? Olha para o livro, né? É assim que aprende. Bom Natal para vocês, boa prova. Espero que em 2021 a gente possa... A gente não, vocês estão no nono ano, né? Vocês vão embora, né? Mas a gente possa estar presencial, ou vocês em outra escola, né? De preferência no IFCE. E vamos para frente. Até mais.